Pois bem, irmãos, eu quero hoje falar sobre um tema que eu julgo importante, importantíssimo para a vida da igreja, a cruz de Cristo. Portanto, eu quero ler com os irmãos inicialmente esses dois versículos. Palavras do apóstolo Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Vamos orar ainda? Senhor, eu quero mais uma vez te louvar e te agradecer por esta oportunidade, ó Deus. Pai, nesses dias, ó Deus da glória, preparando esta mensagem, o Senhor falou forte ao meu coração sobre este assunto, ó Deus, e o que o Senhor assentou ao meu coração, ó Deus. A minha oração é para que o Senhor me use nesta noite como instrumento do Senhor para transmitir a Tua palavra, Deus, conforme, ó Deus da glória, está designado pelo Senhor, ó Deus. Por isso, ó Pai, eu me coloco nesta noite na inteira dependência do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa me usar com autoridade, poder, ó Deus bendito, e que o Senhor possa nos edificar como igreja nesta noite, ó Deus, por meio da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Que cada coração aqui nesta noite esteja receptivo à Tua palavra. Que haja, ó Deus da glória, pessoas com os corações abertos, ó Deus bendito, ó Pai, e que possam ser nesta noite impactadas por esta palavra, ó Deus amado, pela cruz do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. A cruz de Cristo. Li esse versículo, irmãos, porque Paulo disse exatamente estas palavras quando foi ter com os irmãos. Ele disse: porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Crucificado. Eu quero introduzir esta mensagem com uma frase que é a seguinte: a cruz é a expressão máxima do sacrifício de Cristo. A cruz é a expressão máxima do sacrifício de Cristo. Ali estava Jesus na cruz, e aquele momento foi o ponto crucial do sacrifício de Jesus. Jesus passou por toda uma situação de ser espancado, de ser esbofeteado, de ser cuspido, e a sua crucificação foi o ápice, a expressão máxima do sacrifício. Foi a cruz. De forma, irmãos, que a cruz, ela não foi um acidente na história. Não foi um acidente que ocorreu, mas foi um plano de Deus. Foi o cumprimento da agenda de Deus. A morte de Jesus na cruz estava nos planos de Deus. Lá atrás, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, para nos mostrar o quanto a cruz estava no coração de Deus desde muito tempo. A cruz foi o encontro, queridos, do homem pecador com o Deus justo. Na cruz estava todos os nossos pecados sob Cristo, e estava lá Jesus recebendo todo o nosso pecado. A cruz foi o encontro entre o homem pecador com o Deus justo. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados estavam sobre ele. E a intenção do nosso coração, queridos, é que cada um de nós saia daqui hoje mais apaixonado pela obra da cruz, pelo sacrifício da cruz, porque esta é a razão do nosso existir.
Esta é a base da nossa fé e da fé que nós professamos. Por isso nós precisamos entender o que ocorreu ali na cruz. Às vezes muitos cristãos ainda se perguntam, mas será por que Jesus teve que morrer na cruz? E nós precisamos entender isso. E eu quero, queridos, para falar sobre esse assunto, fazer uso de 4 palavras que expressam a dimensão da obra de Cristo, da obra da cruz. Eu quero usar essas 4 palavras que irão nos ajudar. E essas 4 palavras, elas expressam, eu não sei na sua totalidade, que eu sei que esse assunto é muito vasto e é um assunto muito que nós temos muito conteúdo, porque todo o Novo Testamento está voltado para a cruz. Mas a primeira palavra que eu quero usar, queridos, é amor. Amor. Porque, sem dúvida, irmãos, na cruz do Calvário houve a maior manifestação de amor da história. A maior manifestação de amor ocorreu na cruz do Calvário. Basta nos lembrarmos das palavras do próprio Jesus, ou do apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. É claro que nós não nos esquecemos de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a cruz foi a maior manifestação de amor da história. E tem 2 características do amor de Deus que eu gostaria de ressaltar para os irmãos. Primeiro, o amor de Deus, ele é incondicional, queridos. Deus não estabeleceu, Deus não estabelece e jamais estabelecerá condições para amar. Sabe por quê? Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. O amor de Deus, ele é incondicional. Incondicional. Porque se fosse condicional, Cristo não teria morrido na cruz do Calvário por mim, porque eu não mereço. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Mas o amor de Deus também, queridos, ele é abrangente. A gente sabe que o amor de Deus, queridos, no amor de Deus, não há acepção de pessoas, não há distinção entre raça, sexo, cor, nada. Deus ama todos da mesma forma, porque o amor de Deus abrange todos, porque o amor de Deus é abrangente. É por isso, queridos, que nós não podemos, mesmo diante das circunstâncias difíceis da nossa vida, dos momentos difíceis da nossa vida, passar pela nossa cabeça de que nós não somos amados. Precisamos nos lembrar sempre que o sacrifício de Cristo foi a prova do amor de Deus por você, mesmo você não merecendo. Porque Deus te ama incondicionalmente, e o amor de Deus envolve-nos, envolve a todos, porque Deus não faz distinção. Deus não é como nós, que muitas vezes estabelecemos condições para amar, e muitas vezes amamos um mais do que o outro, porque aquele nos agrada mais. Não, com Deus não é desta forma. O amor de Deus não é como nós, porque Deus, ele é amor. E eu quero que você leve isso no seu coração. Eu sei que é algo que você ouve, nós ouvimos hoje aqui o Igor, no ministrando louvor, falando sobre o amor de Deus, porque esta é a razão da nossa fé, o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo. Mas a segunda palavra que eu quero usar com os irmãos é justiça. Algo que nós precisamos entender, queridos.
que a cruz também, ali na cruz, estava se manifestando a justiça de Deus. A justiça de Deus estava se manifestando ali na cruz do Calvário em Cristo Jesus. E tem duas verdades importantes aqui. Primeiro, que nós precisamos entender: a justiça do homem não tem valor para Deus. Quando eu digo dizendo a nossa justiça própria. A nossa justiça própria não tem valor para Deus. Basta nos lembrar de Isaías: a nossa justiça é como trapo de imundície. O apóstolo Paulo também, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz: não há justo nem sequer um. Não há justo nem sequer um. Mas uma segunda verdade também importante que nós aprendamos nesta noite: na cruz, Deus exerceu a sua justiça sobre o pecado. Quando Cristo estava morrendo na cruz, ele estava recebendo a justiça de Deus sobre ele, para que nós fôssemos justificados. Porque Deus é justo. Deus não inocenta o culpado. Deus, ele não passa por cima do nosso pecado. Deus precisou punir cabalmente na cruz do Calvário o pecado, para que nós fôssemos justificados. Eu quero ler Romanos 8:3. A única forma, queridos, que Deus encontrou de nos salvar foi punir em Jesus o nosso pecado. Precisamos ter esse entendimento. Diz assim Romanos 8:3, presta atenção: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Quando Cristo estava morrendo na cruz do Calvário, ele estava tomando sobre si a justiça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus. Então, queridos, hoje, todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o recebeu na sua vida como Senhor e Salvador, que entendeu o sacrifício da cruz, que entendeu que Jesus Cristo estava na cruz recebendo a justiça de Deus, ele é justificado, não pela sua própria justiça, mas por causa da justiça de Deus que se cumpriu em Cristo Jesus. Por isso que nós somos justificados em Cristo, pela graça de Deus. Então Deus estava ali recebendo, Jesus estava ali recebendo sobre si a justiça de Deus, porque Deus é justo, e para nos levar para o céu, ele precisava punir o nosso pecado, e a forma que ele encontrou de punir o pecado era enviando seu filho para morrer na cruz do Calvário, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, queridos, a justiça de Deus estava sendo manifestada sobre Cristo, para que nós fôssemos justificados. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justos. Aí você olha para você e diz: eu justo, meu Deus do céu. Eu justo? Não, mas não é por causa de você, é por causa da justiça de Deus, da justiça de Cristo. É justificados em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. E nós precisamos ter esse entendimento. A terceira palavra que eu quero usar com os irmãos é redenção. Porque na cruz nós somos também redimidos.
E aqui tem duas realidades que nós precisamos entender. A realidade do homem sem Cristo, que o homem sem Cristo está separado de Deus, como diz a palavra. Desde o Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, ele se afastou de Deus, ele morreu nos seus delitos e pecados, como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Esta é a realidade do homem. Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então todos os homens estavam mortos para o pecado, para Deus, separados de Deus. Mas em Cristo nós fomos redimidos. A ideia de redimir é a ideia de resgatar de volta, de tomar de volta aquilo que me pertencia. Esta é a ideia de redimir, de salvar, de resgatar, de libertar. E em Cristo nós fomos libertos. Em Cristo nós fomos libertos. Basta nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos redimidos, nós fomos comprados de volta para Deus. Para isso eu quero ler com os irmãos o versículo de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9. Olha só que coisa maravilhosa. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tinha sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, Desculpa, é o versículo 9, desculpa, eu estava lendo o 7. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus todos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós havíamos desviado do propósito, estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus em Cristo, com o seu sangue, Ele nos comprou de volta para Ele. Esta é a ideia de redenção, nós fomos redimidos pelo Senhor. Fomos redimidos, fomos comprados de volta. Atos capítulo 20, quero ler ainda também sobre, ainda nesse tema, nesse ponto. Atos capítulo 20, que diz exatamente, confirma. Atos capítulo 20 diz o seguinte. Atos 20, 28. Veja o que diz. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele nos comprou, ele comprou a igreja com o seu próprio sangue, ele redimiu a igreja, ele comprou de volta, ele trouxe de volta, porque somente por meio do sangue de Cristo o homem é reconciliado com Deus, como nos ensina a palavra do Senhor. Então nós somos comprados por preço de sangue, por isso você é importante, por isso você é amado de Deus. Por isso você é especial, não por você, mas por causa do sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário, te redimindo do poder do pecado, te libertando do poder das trevas, fazendo de você um perdido, fazendo de mim um
destinada ao inferno a cidadão dos céus. Somente isso só é possível por causa do sangue de Jesus Cristo. E a quarta palavra e última, queridos, que eu quero falar com os irmãos é frutificação. É interessante, irmãos, que em João 3,16, um versículo muito conhecido que eu já citei aqui, mas ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho, seu único Filho. Presta atenção. 1 João 1,14 também diz a mesma coisa, que ele é o unigênito Filho de Deus. Agora, em João 12,24, Jesus disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Agora presta atenção, Jesus é chamado, em João 3,16, de unigênito, de único Filho de Deus. E o próprio Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Aí em João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí nós entendemos Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29, diz o seguinte, presta atenção para você entender, Jesus é chamado de unigênito. Agora, o que Paulo diz em Romanos 8, versículo 29, porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Jesus entrou no mundo como unigênito e voltou para o céu, não mais como unigênito, mas agora como primogênito, porque todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Filho de Deus e se tornam filhos de Deus. E agora Jesus não é mais o unigênito, mas ele é o primogênito, Filho de Deus. Sabe por quê? Porque o grão de trigo morreu e não ficou só, ele produziu muitos frutos. Eu e você, nós somos frutos do amor de Deus, por isso que nós nos tornamos filhos de Deus, e agora Jesus não é mais o unigênito, ele é o primogênito, porque eu e você, nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E se somos filhos, diz Paulo, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus por isso. Por isso que você é filho de Deus, porque você entendeu e você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Precisamos entender isso, irmãos, porque esta é a mensagem central do Evangelho. É isso que diferencia o Evangelho. É isso que diferencia o Evangelho da religião. Porque às vezes as pessoas servem a Deus, estão servindo a Deus, mas com uma compreensão errada da fé que professa. Não tem um entendimento, parece que simplesmente mudou de uma religião para outra. Não, você não mudou de religião, você entendeu o plano eterno de Deus em Cristo Jesus. É diferente. O Evangelho é diferente da religião. A religião, no seu sentido amplo, é o homem em busca de Deus. O Evangelho é o oposto disso. É Deus vindo em resgate do homem. É o contrário. É Deus movido pelo seu grande amor incondicional, aquele amor tão forte, que veio e resgatou o homem. Esta é a mensagem do Evangelho, reconciliando o homem com Deus.
Esta é a mensagem central do Evangelho. Isso é que diferencia o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amor foi a primeira palavra que usamos, que expressa a dimensão do amor de Deus. Justiça. Na cruz Deus estava recebendo a justiça de Deus para que nós fôssemos justificados. Deus tratou o pecado em Cristo. Redenção, nós fomos redimidos. Fomos redimidos por Jesus, fomos comprados de volta. Frutificação. Jesus não é mais o único Filho de Deus, ele é o primeiro, porque eu e você nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E para as nossas considerações finais, eu faço uma pergunta: o que levou Jesus à cruz? O que levou Jesus à cruz? Será porque Jesus foi à cruz? Porque os sacerdotes se reuniram ali na calada da noite e num processo totalmente sem obedecer, né, os ritos processual, condenou Jesus à morte? Será que foi porque Pilatos, covardemente, traindo a sua própria confiança, o condenou e entregou para ser morto? Será que Jesus morreu na cruz por ter sido acusado de ser um blasfemo? Por ter sido acusado de conspirar contra o Império Romano, se autodenominando rei? Por que Jesus foi para a cruz? O que levou Jesus à cruz? Será que Jesus morreu na cruz porque Judas o traiu com um beijo na face, entregando-os aos soldados? Por que Jesus morreu na cruz? O que levou Jesus à cruz? Eu respondo para você nesta noite. O que levou Jesus à cruz foram os nossos pecados. Fui eu, foi você, foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Porque na cruz ele estava nos substituindo. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo 53, há muitos anos atrás, há quase 700 anos atrás, Isaías falando sobre Jesus. Isaías 53, olha o que diz o versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Os nossos pecados estavam sobre Jesus. Nós estávamos ali na cruz, não na cruz da direita ou na cruz da esquerda, mas na cruz do centro, porque foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Uma segunda resposta: o que levou Jesus à cruz? O próprio Deus Pai o levou à cruz. O versículo 6
capítulo 53 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus levou Jesus à cruz, porque quando Jesus morreu na cruz, houve uma renúncia. O próprio Deus abriu mão do seu único filho para morrer na cruz do Calvário. O próprio Deus levou Jesus à cruz do Calvário. Ele foi para a cruz porque Deus o entregou por amor a mim e a você, por amor a nós. Olha o que diz ainda o versículo 10, a parte A do versículo 10 de Isaías 53. Todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor agradou moê-lo. Porque o próprio Deus o mandou para a cruz, e os nossos pecados estavam sobre ele. Por isso que quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Terceiro e último, Jesus, terceira resposta, que levou Jesus à cruz. Jesus voluntariamente foi à cruz. Jesus voluntariamente foi à cruz. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 4, se referindo à pessoa de Cristo, o qual se entregou a si mesmo. Olha que coisa maravilhosa, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus voluntariamente foi à cruz. Ainda Tito capítulo 2, versículo 14, diz, se referindo a Jesus, no capítulo 13 ele diz: Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, ele diz no versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então Cristo foi voluntariamente para a cruz. Por isso nós entendemos o que ele diz lá no Getsêmani, quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele foi voluntariamente à cruz, por amor a mim, por amor a você. Precisamos, irmãos, permitir com que estas verdades estejam impregnadas no nosso coração, na nossa mente. Precisamos permitir com que a nossa mente seja marcada por essas verdades do sacrifício da cruz. Ao participarmos da ceia do Senhor nesta noite, é importante que a nossa mente e que o nosso coração esteja cheio desta mensagem, desta palavra, da cruz de Cristo, a cruz de Cristo, a expressão máxima do amor de Deus, do sacrifício de Cristo. Eu não sei qual é o seu entendimento, talvez você que está servindo ao Senhor há pouco tempo e ainda não entendeu direito a mensagem da cruz. Eu quero dizer para você
Este foi o sacrifício de Cristo por amor a você. E o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Esta é a mensagem da salvação. Só ocorre a salvação quando há o entendimento desta mensagem. Precisamos entender isso. Eu preciso que você entenda isso nesta noite. Quando você decidiu servir a Deus, você decidiu viver para Ele, e você decidiu viver envolvido por este amor maravilhoso, por essa obra maravilhosa de Cristo que se manifestou ali na cruz do Calvário, por amor a você. E esta também é a nossa responsabilidade, de levar esta mensagem, de mostrar para as pessoas, de falar deste amor, desta obra maravilhosa da cruz de